Oi, eu sou a Lê E eu sou a Ju. e juntas somos a LJ Psicologia. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem, Ju? Tudo ótimo, Lelê? Tudo ótimo. Hoje a gente veio aqui especialmente para responder esta pergunta que está aqui. Ela foi feita pelo Imura Kenshi. Se eu estiver falando seu nome errado, me perdoa. Né? Ele fez a seguinte pergunta: qual a taxa de reversibilidade no Poder Judiciário por uma inaptidão, né? Ou por uma aptidão? Aptidão. Por uma aptidão. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber assim: quando vocês são contraindicados, a gente não consegue reverter isso no administrativo, qual é a chance da gente conseguir reverter esse processo lá no judiciário? E aí, Ju? Cada caso é um caso, né, gente? Mineiro é assim, pezinho no chão. O mais importante, que é o que a gente rebate sempre, é a questão da documentação. O seu recurso administrativo, ele tem que ser exemplar. É importante entender que o papel do recurso administrativo no processo judicial é equivalente a uma prova pericial. Então, assim, quando eu vou reclamar um direito meu na justiça, eu tenho que alegar de que forma eu fui lesado pelo Estado, né? No caso aqui do concurso público, né? Então, eu não posso entrar com pedido na justiça porque eu acho que eu fui lesado. Eu tenho que ter uma motivação justificada, embasados em fatos reais, né? De por que eu fui lesado. Então, o recurso administrativo, ele vem com toda essa argumentação, né, Ju? Sim. Explicando para o juiz, né, por que o nosso candidato foi lesado. Eu dei uma pausa aqui, porque é muito importante que vocês entendam que esta é uma particularidade da LJ Psicologia. Nós aqui, quando elaboramos um recurso administrativo, a gente já elabora visionando que o candidato possa precisar entrar na justiça. Então, a gente já faz com uma linguagem que já é mais aceita lá no judiciário, Sim. tá? Mas existem clientes que nos procuram, mesmo tendo feito recurso administrativo com outros profissionais, para que a gente emita o que a gente chama de uma nota técnica para poder o processo se embasar. Sim. Então, a primeira coisa, quando você for inato e tiver dentro das vagas e tiver interesse de entrar na justiça, mesmo se o seu recurso não for aceito, é fazer um investimento correto para o seu recurso, né? Saber escolher bem os profissionais que vão elaborar esse recurso. Essa é a primeira coisa que é muito, muito importante e que vai impactar diretamente na reversibilidade. Outra coisa que vocês têm que ter para alinhar mesmo as expectativas. Os processos demoram, né, Ju? Muito. A gente tem clientes aqui que estão há 4 anos esperando o parecer do judiciário aí para poder reverter, né? Por quê? Porque a gente tem em Minas aqui, né? Vamos falar um pouquinho da nossa realidade de Minas, mas que também acontece em outros estados. Santa Catarina, por exemplo, existe o que a gente chama de IRDR, que é Índice Repetitivo de Demandas Repetitivas. Então, já existe um protocolo para a tratativa desses processos, né? E os processos que falam de avaliação psicológica em concursos de segurança pública prevê o que a gente chama de perícia. Então, só em casos excepcionais é liberada uma nova aplicação de testes, né? Hoje, você tem direito à perícia, que é um perito nomeado pelo juiz para avaliar os seus testes e ver se de fato aquilo que é alegado pela parte está refletindo nos testes, né? Então, basicamente, a perita vai avaliar se aquilo que a psicóloga recursista falou é coerente ou não, né, Ju? Sim. E aí vem a grande dificuldade dos processos. Nós temos poucos peritos que têm conhecimento para poder aceitar esse tipo de processo, né, Ju? Domínio. E lembrando que isso não quer dizer de uma incapacidade do perito, é porque não é a área de atuação dele mesmo, né? Então é melhor que ele recuse algo que ele não tem conhecimento necessário do que pegar e ser injusto com você, né? Então, assim, outra coisa que vai acabar impactando demais na reversibilidade que a gente consegue perceber aqui dos processos é a formulação de quesitos técnicos, né, Ju? Muitos advogados acabam elaborando os próprios quesitos e não abordam aquilo que de fato contraindicou o candidato. Fala Os um pouquinho sobre quesitos, isso, pela Ju. experiência que a gente tem,
Você tem que ter pleno domínio da psicologia, pleno domínio da técnica. Deve ser realizado por um profissional de psicologia. Porque, façamos de conta, deixa eu dar um exemplo para você entender. Fui reprovado em emotividade. O psicólogo, ele vai saber o que é emotividade, quais são, no holográfico, os aspectos que vão apresentar o descontrole da emotividade. O advogado, ele não vai saber. É claro que o advogado ele tem direito, né, de questionar sobre a questão que fere as leis, Sim. né? Tipo, como é que eles falam, Ju, daquela coisa do edital? Esqueci o termo. Regras editalícias? Não é bem as regras, mas eles falam assim que tem premissas ali que o Sim. edital tem que seguir. Então, quando isso não segue, eles podem falar de uma não validade do edital, né? Então, assim, claro que tem coisas que são da alçada deles, mas quando a gente está falando da perícia técnica, a gente precisa de pessoas que atuem como os nossos assistentes técnicos na elaboração de quesitos, na emissão de notas técnicas. Então, isso é muito importante para dar uma boa reversibilidade no processo judicial. Fora isso, gente, infelizmente, é triste, né, Ju? Mas também tem um quesito sorte aí, né? Depende aí de como o juiz vai ler a sua causa, né? Então ainda tem um potencial aí que vai ser para além do recurso bem feito, para além de quesitos bem formulados, né? Para além do perito ter a competência necessária. Então a gente tem muitas variáveis, né? A LJ, graças ao bom Deus, nós temos ótimos parceiros na área de direito. Sim. Então o trabalho em equipe, a preocupação, né? Ela tá o trabalho multidisciplinar, Sim. né, Ju, ele tem garantido pra gente o maior número de reversão, né? O que a gente expôs aqui é puramente a nossa experiência, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que infelizmente não têm condição financeira de contratar um assistente técnico e acabam não fazendo os quesitos, por exemplo, eles acabam não tendo a reversão necessária. A gente tem grande reversibilidade através de quesitos, por exemplo, né, Ju? A gente vê isso na prática, tá? Então, assim, fora a questão do mérito, né? É importante isso. Quando você entrar na justiça, você tem que ter uma opinião de um profissional da psicologia que diga para você que vale a pena entrar na justiça. Né? Conhecer qual é a banca. Isso tudo vai refletir no processo. Não é todo mundo que é contraindicado de forma injusta, tá? Um beijo para vocês, continuem mandando perguntas. Eu adorei, Ju, receber perguntas. Curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Beijo e até a próxima. Até mais, gente.